Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para fecharmos a nossa série de devocionais falando sobre os dons de línguas. Nós vamos falar sobre o dom no contexto do amor e da maturidade. Como a gente usa o nosso dom desse jeito, no amor e na maturidade. Porque se não tivermos amor, não teremos nada. E se não formos pessoas maduras, vamos viver por aí de emoção em emoção, levando a emoção mais em consideração do que a maturidade e o amor. E a clareza, das coisas. Nosso estudo ele foca na clareza bíblica de que o propósito do dom era para única e exclusivamente comunicação do evangelho entre diferentes nações. O foco aqui é priorizar o que permanece sobre o que é passageiro, o que já passou, que passa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. A supremacia do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como a prata que retine. Paulo usa uma hipérbole, um exagero retórico, um exagero na palavra, ao mencionar línguas dos anjos. Ele argumenta que mesmo a comunicação mais espiritual e sublime é vazia se a motivação não for o amor, o ágape, o amor sacrificial. O sino que ressoa refere-se ao barulho metálico, sem melodia, aquele tom. Sem amor, o exercício do dom é apenas narcisismo sonoro. Eita ferro. Hoje Paulo já começou pá, só na chicotada. Já de manhã cedo assim, sem comer nem beber, ainda nem tomei meu café da manhã ainda, o Paulo já chegou, com um chicote na mão. O resumo do capítulo 13, ele quer dizer o seguinte: conhecido como o hino do amor, este capítulo está estrategicamente entre as instruções sobre os dons no capítulo 12 e a ordem do culto no capítulo 14. Paulo define que o amor é o que não é mostrado, que o caráter cristão é mais importante do que o desempenho espiritual. Paulo está resumindo aqui o seguinte: não adianta você ter dons se não for para usá-lo com amor. Se você falar em línguas, se não for para a edificação mútua da igreja, como dito nos estudos nos dias anteriores. Se não for para mencionar as escrituras sagradas, se não for para a edificação da igreja, não adianta. Eu posso falar labachura, eu posso falar suriano, eu posso falar inglês, eu posso falar português. Se for para a minha autopromoção, não serve de nada. Não tem validade de nada. O dom, ele precisa ser usado de forma inteligente, ou seja, para a edificação da igreja. Não existe dons fora da igreja. Não existe menção do evangelho fora do corpo. A gente pode sim pregar o evangelho a outras pessoas por onde passarmos. Podemos usar sim nossa fala, nosso jeito de falar. Eu mesma tenho um jeitão totalmente doido, completamente fora da curva. Eu sou uma cristã completamente fora da curva. Essa semana estava falando sobre José, mas estava evangelizando. Isso que importa. Então eu contei do meu jeito. José chegou lá, os irmãos queriam vender José, gente. Olha isso. Venderam para o Egito, mas era aquilo, né? Eles não sabiam que quem estava com José era Deus. Eu tenho um jeito meu de falar que é diferente, sabe? E eu acredito que Deus usa isso como um dom. Eu acho que isso é um dom, você saber falar com todas as pessoas, de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as etnias. Eu não sei falar outras línguas, mas se o Senhor me capacitar, amém, eu recebo. Estou estudando inglês. Quem sabe um dia eu não consiga chegar a falar outra língua, pregar em outra língua também. Estou tentando. Mas é aquilo. Deus também precisa do nosso esforço. Hoje em dia,
As pessoas estão muito acomodadas. Estamos num ponto onde estamos muito acomodados, aonde eu sento, faço o meu e tá tudo bem. Não, você tem que ir além. Nós, cristãos, precisamos ir além, fazer além do nosso esforço. Por isso que é um amor ágape, sacrificial. O amor, quando é demonstrado de forma de sacrifício, tipo, eu poderia, durante a semana, acordar mais tarde para ir para o trabalho, mas eu optei acordar mais cedo para fazer os devocionais e assim ser edificada e edificar a rede também. Entende? Então, são sacrifícios em amor que o Senhor, Ele está vendo. Não precisa você dizer, eu estou fazendo pelo Senhor. Não, o Senhor está vendo, Ele vê as suas atitudes. Ou quando uma pessoa precisa de alguma coisa dentro da casa e você ceder para ela, você emprestar para ela. Entende como que funciona? O amor sacrificial é esse. Eu, muitas das vezes, deixo de fazer aquilo que eu quero em prol do outro, em favor do outro. E é isso. Esse é o amor ágape. É para isso que usamos nossos dons. Meu dom hoje aqui é trazer o evangelho de forma clara, suave, e Deus tem me capacitado para isso dia a dia. Eu tenho seguido e o Senhor tem me ajudado. E a rede está crescendo. Eu comecei o canal aqui com 20 pessoas, 21 pessoas. Hoje eu já tenho um total de 326 seguidores. Para mim não é pouco. Para mim não é pouco. Cada pessoa que entra, que se inscreve aqui, olha, é uma vitória muito grande, porque o evangelho está sendo transmitido. Não para que a minha alma, o meu interior seja amaciado pelos seguidores. Ela tem 300 seguidores lá no YouTube, tem mais 2.000, quase 3.000 no Instagram, no TikTok ela tem 6.000 pessoas. Eu não quero só seguidores. Eu quero pessoas que querem estudar o Evangelho. Eu quero pessoas que querem aprender do Senhor. É isso. Esse é o intuito. Eu estou aqui para aprender do Senhor. E aprender para mim e transmitir. Que a gente tem uma troca, entende? É uma troca de verdade. Porque Deus tem me dotado com esse dom. E se Ele me dotou com esse dom, eu vou usar. Não busque dons para parecer mais espiritual que os outros. Se você fala com eloquência ou manifesta dons sobrenaturais, mas é impaciente ou grosseiro com sua família e irmãos, sua espiritualidade é apenas barulho. O amor é o filtro da validade de todo o ministério. Sem amor, eu nada seria. Língua dos anjos é uma hipérbole, ou seja, um exagero, algo que é exagero. Paulo está falando de forma exagerada, porque o ponto focal dele aqui, o ponto focal de Paulo, ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos anjos, a gente bota uma vírgula ali, se não tiver amor, ele dá uma pausa, ele quer enfatizar isso. Se eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, caraca, cara, não adianta de nada. A ênfase do texto é amor, não o falar em línguas dos anjos. O falar em língua dos anjos, ele está fazendo como se fosse assim, eu estou fazendo um anúncio para o tema principal, porque o tema principal é o amor. Então eu vou fazer um exagero aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ou seja, o ponto focal aqui é o amor, serei como sino que ressoa, como prata que retine, ou seja, só barulho. É só barulho. Se não tiver amor uns pelos outros, não adianta de nada. O que adianta eu falar labachúria suriana de couve e tá falando mal do meu vizinho? O que adianta eu falar labachúria se eu tô fraudando um resultado? O que adianta eu falar labachúria se eu não consigo me colocar no lugar do outro? Se eu não tenho empatia, se eu não consigo ajudar o outro? É muito difícil ouvir isso, mas é necessário. Precisamos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Paulo contrasta o que é temporário com o que é eterno.
Os dons espirituais são ferramentas para o tempo presente, como um andaime de construção. O amor é a própria construção. Quando o perfeito vier, a presença plena de Deus, não precisaremos de sinais, pois veremos face a face. O amor sobreviverá à própria eternidade. Resumo do capítulo 13. Paulo conclui que na infância espiritual pensamos e agimos como crianças, mas a maturidade exige abandonar o que é provisório. Ele termina com a tríade cristã. Permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Por isso que devemos ler o texto e o contexto. Nós lemos 13:1 e continuamos com 13:8, e no final do 13 ele fala que permanecem sempre a fé, a esperança e o amor. Nos dias de hoje, atuais, são esses três que devem permanecer em nossa vida: a fé, a esperança e o amor. A fé que Deus pode todas as coisas, a esperança que Ele vai nos ajudar em nossas necessidades, e o amor tanto por Deus, o amor vertical, e o amor uns pelos outros, o amor horizontal. E esse amor uns pelos outros é o que nos move todos os dias. Nós vemos lá quando Jesus fala dos 2 mandamentos quando ele é interrogado. Jesus, quando ele é interrogado pelos fariseus e mestres da lei, que os fariseus e mestres da lei chegam perto dele e falam assim: Ô Jesus, deixa eu te falar, qual é o mandamento? Jesus pega e fala assim: esses daí estão tentando me enrolar, não tem problema não. Vou dar um jeito nele já já. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Os fariseus queriam, porque queria que Jesus ele falasse alguma coisa para levar ele para o sinédrio, para poder prendê-lo, para poder fazer alguma coisa com ele. E aí Jesus ele dá a ênfase em amar o próximo também como a nós mesmos. Ninguém vai querer botar o dedo no olho e ficar ali, esfregando o dedo no olho para se machucar. Ninguém vai pegar o nariz e ficar puxando até arrancar. Ninguém vai pegar uma língua e ficar puxando até arrancar. Ou pegar uma faca para cortar, ou ficar aqui com a faca coçando a cabeça, ou então enfiando a faca aqui. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todos nós queremos o quê? O bem. O nosso bem. Nós queremos carinho, nós queremos afeto, nós queremos amor, nós queremos isso tudo. Mas será que estamos dando? Deixa essa pergunta para a rede. Aí é você com você mesmo. Invista naquilo que vai durar para sempre, seus relacionamentos e seu caráter com Cristo. Os dons são passageiros, mas o amor que você demonstra hoje ecoa na eternidade. Seja o amor para quem necessita. Como disse ontem, as pessoas estão muito ocupadas em celular. Não olham mais horizontalmente. Só se preocupam com o seu próprio umbigo. Já ia falar em umbigo. Só se preocupam com o seu próprio umbigo. E isso é tão vazio. Jesus quer que nos amemos horizontalmente, que olhemos a dor do outro. Se eu não tivesse passado naquele momento, naquela hora, naquele lugar, com aquela moça ontem, sabe Deus o que poderia acontecer. Então, vamos amar mais, olhar mais as pessoas horizontalmente. Estamos todos no mesmo horizonte, no mesmo patamar. Tá certo? Tem pessoas que são um pouquinho mais altas. Mas aí a gente consegue dar uma olhadinha assim. A pessoa tá vindo de longe, a gente consegue olhar mais assim. Mas vamos olhar verticalmente. Amar, de fato. O amor, ele não é para ser só um instrumento de persuasão. Mas ele é para ser um instrumento de vida, de paz, de transformação. Quem aqui não quer ser amado? Mas para eu ser amado,
eu preciso também amar. E para eu amar, eu preciso aprender com o mestre, que é Jesus. Jesus foi o cara que mais amou nesse mundo. Ele deu a sua vida por nós. Que amor é esse? Às vezes a gente não quer nem levantar da cama mais cedo para fazer alguma coisa para nós mesmos. Quem dirá fazer alguma coisa para o próximo? Jesus, ele é fantástico. As línguas tinham um propósito temporário e histórico. Elas cessaram por si mesmas conforme a revelação e a igreja se estabeleceram. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Paulo é fogo. Quando ao mal sejam crianças, mas quando ao entendimento sejam adultos. Caraca, cara. Olha, eu morro de rir com as frases de Paulo. Porque às vezes eu sou meio Paulo. As pessoas vêm com umas coisas óbvias, eu venho só com uma pedrada, claro, em amor, né, gente? Eu também não vou dar uma pedrada em alguém. Mas é aquilo. A gente tem o péssimo hábito de não querer pensar, de não querer raciocinar. A gente quer tudo pronto. Mas Paulo tá aqui dizendo, ó, irmão, deixem de pensar como crianças. Acho que ele devia pensar assim, caraca, cara, de novo você pensando como criança? Quanto ao mal, sejam crianças, beleza. Quando for para fazer o mal, sejam como crianças inocentes e não façam. Mas quanto ao entendimento, principalmente o entendimento das escrituras, sejam adultos. Não sejam emocionais, sejam adultos, tendo um entendimento. Paulo exorta os coríntios a saírem do deslumbramento infantil com os dons espetaculares como as línguas. Ele usa o termo teleioia, adultos maduros. Ser criança do mal, ser criança no mal, significa ter um coração puro e sem malícia. Mas ser adulto no entendimento significa ser lógico, a ordem e o discernimento bíblico para conduzir a igreja, não de forma como crianças, emocionados e muitas das vezes sem direção. Precisa de alguém para direcionar. Tipo, uma criança tem que ter um pai e uma mãe orientando. Meu filho, vai tomar banho. E a criança não vai, você fala 2, fala 3, fala 4. Na quinta vez você vai pegar e vai falar, vamos tomar banho agora. E é isso. E é desse jeito. As escrituras sagradas são para pessoas maduras. São para pessoas que vão aprender a ser maduras com o estudar da palavra. Por isso é que eu sempre bato na mesma tecla. Vamos estudar o Evangelho, gente. Vamos estudar o Evangelho, gente. Para sermos crentes maduros. Para não sermos crianças. Para ficar chato, reclamão, que só sabe ficar. Ah, mas porque o pastor não me deu atenção hoje. Ai, porque a irmã, será que tá com algum problema com ela? Gente, a gente precisa ser maduro. Amar. Chega pra pessoa, se tem algum problema com alguém, chega pra pessoa e fala, meu irmão, tá acontecendo alguma coisa? O que aconteceu? Agora, quando a pessoa não chega pra falar, como é que a gente vai saber? Não tem como. Não tem como. Resumo do capítulo 14. Paulo foca na utilidade prática dos dons. Ele prefere a profecia porque ela instrui. Profecia, vamos deixar bem claro. Profecia, vou te apresentar. Oi, tudo bem? Essa daqui é a Bíblia Sagrada. Ela contém os textos sagrados, vindos diretamente de Deus, explicando como vamos viver de forma que agrada ao nosso Deus. É aqui, a profecia tá aqui, ó, revelada já. Não vamos confundir, por favor. Ele prefere a profecia porque ela instrui. Ele estabelece que Deus não é Deus de confusão e que o objetivo final de toda reunião deve ser o aprendizado e o consolo de todos. Ou seja, Paulo aqui, ele quer que todos cheguemos ao entendimento de quê? De quê?
Pergunto eu a vocês, ao entendimento das Escrituras Sagradas. É isso aqui, tá claro. Ninguém precisa saber, ninguém precisa de uma nova revelação. A revelação já foi feita. E é isso. E os dons, se eles forem usados para sua autopromoção, de nada presta. Os dons, eles precisam ser usados para quê? Para edificação do corpo, para edificação da igreja toda. Toda. Então, se eu estou no meio de um culto que todo mundo fala português, eu vou falar I want to be inglês? Não dá. Se não tiver intérprete, não dá. Dá até nervoso, gente. Dá até nervoso. Ou seja, Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem, de organização. É isso. Uma espiritualidade saudável usa a mente, o pensamento, a cabeça, eu já falei, não é só para coçar piolho. A cabeça é para pensar. Para colocar o raciocínio, a mente para trabalhar. Não se deixe levar por qualquer novidade ou emoção desordenada. E eu vou naquela igreja ali, que aquela igreja ali tá tendo cura. E eu vou naquela igreja ali, porque aquela igreja ali, o pastor, ele é moderno. E eu vou naquela igreja ali, porque aquela igreja ali tem a parede preta. E eu vou naquela igreja ali, porque aquela igreja ali, o pastor é isso, isso e isso. Crente vai se converter. Já falei, vai se converter. Não se deixe levar por qualquer novidade ou emoção desordenada. Estude a palavra, entenda os princípios de Deus e busque uma fé que seja racional. Romanos capítulo 12. A palavra tem que ser racional. O nosso culto a Deus é racional. O culto a Deus é só domingo? Quero ouvir da igreja. Não, o culto não é só domingo. O culto é de segunda a domingo, todos os dias, gente. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E é isso. O culto a Deus é todos os dias. Busque a Deus, busque uma fé que seja racional, equilibrada e madura. E aí você vai conseguir desenvolver. Paulo exorta a igreja a ter uma compreensão madura sobre os dons, focando na utilidade, não no espetáculo, ou na autossatisfação, ou na autopromoção. Efésios 4, versículo 11 e 12. O propósito da liderança. E ele designou um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E é isso, os dons eles servem para isso, edificação do corpo. Não para autopromoção. Se existe pastor que está aí se autopromovendo, vai se converter, crente. Se existe profeta que está aí se promovendo, vai se converter, crente. Se existe evangelista que está se promovendo, vai se converter, crente. Se tem pastor e mestre se autopromovendo, vai se converter, crente. Tudo é para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa estar preparado para quando Jesus voltar, ser resgatado. Agora, metade do corpo de Cristo que está aí, que se diz que é o corpo de Cristo, vai ficar. Não vai nem chegar na porta. Quando chegar no juízo, não vai nem passar na porta da Nova Jerusalém. E o que você prefere? É isso. Jesus, o doador, estabelece o chamado de 5 ministérios. O objetivo não é criar uma casta de líderes especiais, mas equipar, consertar ou preparar os membros comuns, os santos. A obra do ministério deve ser feita por toda a igreja visando o crescimento estrutural e do corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que foram designadas aqui, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tirando aqui a palavra apóstolos, que já não existe mais apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para sã doutrina, é para construir a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos que foi revelada aqui, ó.
para isso, para a estrutura e edificação do corpo. Não é para dizer que, fulano, o profeta vai vir aqui hoje, hein? Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí acaba se juntando, acaba se endeusando o homem, ao invés de colocar crédito para Deus, que é de Deus, o crédito de Deus, que é de Deus, acaba se colocando no homem uma exaltação e ele acaba se sentindo especial. Não, vou naquela igreja todo domingo porque, né, lá eles me adoram. Toma cuidado. Toma cuidado com quem está subindo no púlpito, principalmente no púlpito da sua igreja. Veja se a vida dele condiz com o que ele está pregando. Paulo faz um apelo à unidade e à maturidade. Ele descreve a ascensão de Cristo e como ele distribuiu dons aos homens. O objetivo final é que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, não sendo mais levados por ventos de doutrinas. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo, como eu faço aqui, né, esses devocionais, eu posso fazer um estudo só sobre esses dons. Por que não existe mais apóstolo? Quais são as características dessas pessoas que ficam como líderes de igreja, né? Quais são os que são permitidos, o que Deus quer para a igreja? Eu posso fazer isso, se quiserem. Só deixar aqui no comentário. Você tem um papel no corpo de Cristo. Os líderes da igreja existem para te ajudar a descobrir e exercer o seu ministério. Não seja apenas um espectador nos bancos. Deixe-se ser preparado para servir e edificar os seus irmãos. Aqui o objetivo final de qualquer capacitação espiritual, incluindo idiomas milagrosos, é o serviço e edificação do próximo. Não o uso individualista. Busca maturidade espiritual. Não se deixe levar pelo que é apenas visual ou auditivo. Audível, né? Mas pelo que produz fruto e amor na comunidade. Ao concluirmos esta série de estudos sobre Jesus, o Espírito Santo e a vida na igreja, a mensagem final é o equilíbrio e o propósito. O amor é o eixo. Sem amor, o poder se torna orgulho e o dom se torna barulho. 1 Coríntios 13, versículo 1. O foco é a maturidade. Os dois são úteis hoje, mas o caráter cristão é o que levamos para o céu. 1 Coríntios 13, 8. A meta é a maturidade. Deus quer que sejamos puros de coração, mas inteligentes e ordeiros no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. A estratégia é o serviço. Os dons ministeriais servem para que todos trabalhem juntos na edificação da igreja. Efésios 4, versículo 11 e 12. Jesus Cristo foi o modelo perfeito na maturidade. O amor, o serviço. Ele usou seu poder sempre para glorificar o Pai e servir as pessoas. O Espírito Santo nos dá os dons para que possamos continuar essa obra com a mesma essência de Cristo. Nós concluímos o estudo entendendo que os dons são meios, não fins. O dom de idiomas foi uma ferramenta histórica crucial, mas o amor e a edificação mútua são os valores eternos da igreja. Uma igreja ela é reconhecida pelo amor. Uma igreja que não ama é uma igreja vazia, é uma igreja sem Cristo. Então, se no dia de hoje você precisa exercer algum dom, exerça o dom principal, que é o amor. Sem o amor, não tem como fazer mais nada. Então, no dia de hoje, ame mais, busque mais da palavra, aprenda mais do Senhor, corra atrás do estudo da palavra. Temos escolas da Bíblia espalhadas por todo o território nacional. Então, não perca tempo. Vá buscar o Senhor enquanto antes. Aprenda do Senhor, aprenda o que é o amor e assim a sua vida vai ser direcionada e edificada por Ele. Amém? Vamos orar?
Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Entendemos, Pai, nessa semana, que os dons de línguas têm um propósito. O dom das línguas teve um propósito. E o propósito foi para o começo da tua igreja. Que o Senhor nos ajude a compreender que para termos outras línguas precisamos estudar. Hoje nós temos estudo. Tem vários canais que ensinam inglês, português, espanhol, ensinam tudo. E se eu quero edificar outras pessoas em outras línguas, eu devo me capacitar. Isso é para agora e é para todo sempre, meu Pai. Nos ajude, nos direcione, nos faça entender, Pai, que a Tua palavra é o mais importante em nossas vidas. Muito obrigada. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.